Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br ao vivo. DOL é D-O-L de diário online. Eu gosto de falar toda semana, nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental. Agora, semana passada, nós tínhamos espectadores em Bali, na Indonésia, em Perth, na Austrália, na África, em Luanda, em toda a América do Sul. E onde nós temos amigos, alguém nos assiste. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. Neurogênesis é a empresa de neurologia comandada pelo Dr. Eric Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal, um neurocirurgião e um neuroclínico, que trata todas as doenças neurológicas, tanto por cirurgia quanto clínica por neurointervenção. Neurointervenção é aquele tratamento pelos catéteres lá dentro do cérebro. Nós temos aqui na nossa região, um dos polos mais desenvolvidos de neurotratamentos do mundo. E agora falando da nossa convidada. A nossa convidada, eu vou ler o nome dela porque é a professora doutora Ana Paula Chan, S-C-H-A-A-N, Ana Paula Chan, isso é para não errar. A doutora Ana Paula é biomédica da UFPA, ela formou em 2017, tem mestrado em genética e biologia molecular em 2018 e doutorado em genética e biologia molecular em 2023. Ela foi orientanda da professora Andrea, que veio aqui, que é uma das maiores autoridades em genética do planeta, e ela agora vai para um doutorado, para um pós-doutorado. Não, ela fez pós-doutorado no MIT, em Boston, nos Estados Unidos, e agora ela está indo para o pós-doutorado na Universidade de Kiel, na Alemanha. Isso. Eu vou te chamar de Ana, tá? Fica à vontade, por favor. Tu sabe que quando eu voltei para Belém, eu era o único médico com doutorado na Universidade Federal do Pará, no curso de medicina. Aliás, não era o único, era eu e o João Paulo Mendes, que hoje é o dono do CESUPA. E ninguém tinha ideia do que era a pós-graduação naquela época na nossa região. Tanto que o MEC queria fechar a Faculdade de Medicina e a UEPA em 96, porque não tinham professores com pós-graduação estrito sensu. Não tinha pós-graduação na universidade? Não tinha. Não, tinha o CB. Ah, sim. O CB, quem implantou foi o Zé Luiz, o Cristóvão e o Luiz Carlos, lá ainda no início dos anos 80, que deram esse salto. O CB é uma das referências mundiais, né, na nossa universidade, é de onde você está, de onde você veio. E eu estive conversando com a Andrea e você desenvolveu a tua tese de doutorado, que eu vou ler aqui. Características do microbioma gastrointestinal nas populações urbanas e tradicionais da Amazônia. Isso. Ana Paula ou Ana? Pode ser Ana. Ana, às vezes eu fico sem jeito para começar. Para o nosso espectador entender, Sim. O que é um microbioma? Tá? Porque essa palavra bioma agora todo mundo usa toda hora na TV. Sim, é. O que é um microbioma?
O microbioma, ele é o conjunto de todos os micro-organismos que vivem em associação com o corpo humano. Então, esses micro-organismos podem estar na superfície do nosso corpo, como na nossa pele, ou dentro de nós. A gente escuta muito o termo microbiota também, né? Então, não é que exista uma diferença entre esses dois termos, mas quando a gente fala de microbioma, a gente está falando não só do conjunto dos micro-organismos em si, mas também de todos os genes deles, de como eles interagem entre si no nosso corpo e como eles interagem conosco, né? Os hospedeiros. Então, o microbioma é uma comunidade de micro-organismos muito complexa, muito vasta e muito numerosa. Isso é muito interessante. Depois que começou a se dar muita importância no início dos anos 90 para cá, da cirurgia bariátrica, tá? Se descobriu um microbioma enorme no intestino que não se sabia. Exatamente. Não se sabia, era totalmente desconhecido. Tanto que a evolução dessa parte foi um salto. Eu sempre falo que não foi uma evolução, foi uma revolução no conhecimento. Exatamente. Né? Então, me diz uma coisa, como é que a gente estuda o microbioma, hein? O microbioma, estudá-lo, a gente tinha uma visão muito reducionista do que era o microbioma antes, assim como o senhor falou, né? Na última década, a gente teve uma revolução do que é o microbioma e isso se deve à forma que a gente passou a estudar o microbioma. Então, antes a gente sabia das bactérias, por exemplo. O microbioma, abri um parênteses aqui, ele é composto não só por bactérias, mas também fungos, eucariotos, né, em geral, vírus também. Bactérias, é claro, são a maior parte. Arqueias também. Mas antes, como a gente estudava o microbioma, a gente precisava isolar fisicamente as bactérias e cultivá-las numa plaquinha de Petri, né? E assim a gente estudava aquele organismo especificamente. Certo. A gente tinha pouca visão do que era aquela comunidade, porque a gente isolava um organismo apenas. E hoje a gente sabe que eles são organismos muito dependentes um do outro, muito sociáveis, digamos assim. Ou né? seja, hoje tem que estudar o conjunto todo. Exatamente, E para estudar o conjunto inteiro, a gente não precisa mais isolá-los fisicamente, porque agora a gente consegue saber quem é quem só olhando o DNA. Chegou no DNA. É outra história agora. Então, agora, por exemplo, eu quero estudar o microbioma da pele ou das mucosas, eu posso obter uma parte, né, fazer um esfregaço da pele, um esfregaço das mucosas e sequenciar todo o DNA que está ali. E aí, a partir dos genes das bactérias, é que eu consigo entender quais bactérias que estão lá. Algumas delas, por exemplo, não são cultiváveis. Então, agora a gente tem noção de quem está lá, porque antes nós não conseguíamos cultivá-las. Só para o pessoal entender o que ela está falando de cultivo, de bactéria, existe um material, uma placa, a gente chama placa de Petri, o nome, onde você coloca uma bactéria, ali tem um monte de alimentos para ela, qualquer micro-organismo, e eles crescem. Quando a gente pede uma cultura de urina, por exemplo, no laboratório, o pessoal pega a urina e coloca naquela placa e vê quais são, tem muito alimento, praticamente proteína, muito alimento, e as bactérias crescem. Então, depois, no laboratório, só para dar um exemplo, eles checam qual antibiótico que aquela bactéria é resistente ou não, os antibiogramas que a gente recebe. Isso é só para ter uma noção. O universo dela são essas bactérias que existem na pele, mucosa. Mucosa é a pele do lado de dentro da gente. Aqui a mucosa do olho, mucosa da boca, do lado de dentro são as mucosas, onde essas bactérias existem. E hoje nós temos um montão delas que nós não sabíamos, que é isso que ela estuda. Exatamente. Eu queria também falar do microbioma gastrointestinal, que o trato gastrointestinal basicamente
se inicia na nossa boca e vai até o nosso ânus, né? E é uma comunidade muito densa de micro-organismos. É uma das mais densas que se conhece na natureza. Eu estou imaginando o que tem de bactéria, então deve Exatamente. E vai assim, por exemplo, no nosso corpo nós temos 1,3 células bacterianas para cada célula humana. Calma, isso é importante. Hoje de manhã eu estava falando que o coração tinha 1 trilhão de células. E então, para cada uma célula humana, para cada uma célula, nós temos 1,3 células de micro-organismos. E muito interessante o senhor falar que nós temos 1 trilhão de células, né? No coração. No coração. Nós temos no nosso corpo 1 trilhão de células de micro-organismos também, só no intestino, por exemplo. Só no intestino, 1 trilhão de células. Isso. De micro-organismos, que teoricamente não fariam parte da gente se nós fôssemos puros totais. Exatamente, Mas 1 trilhão de células no nosso intestino. Meu Deus. O intestino é uma das comunidades mais densas que a gente conhece na natureza de micro-organismos, né? E essas comunidades são muito importantes para a nossa saúde, né? Claro, uma densidade tão grande de micro-organismos em contato conosco, é óbvio que vai ter repercussões muito importantes no nosso corpo, né? Basicamente elas são super importantes para tudo que a gente faz, né? Isso. Certo? Elas são conhecidas como segundo genoma, o órgão esquecido, por exemplo. Agora me fala uma coisa. Existem diferenças entre as nossas bactérias e a bactéria de um europeu, de um asiático, de um indiano? Sem dúvida. Tem? Tem. A gente Só pensa... uma pergunta assim, bem de vizinho. Claro. Quando eu saio daqui, chego na Índia e vou comer alguma coisa daquelas e passo mal, tem a ver com isso? Tem tudo a ver com o microbioma. Então, se a gente for pensar em diversidade populacional com o microbioma, acho que às vezes ajuda a gente a pensar como o microbioma é formado. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso. A gente começa a formar o nosso microbioma, eu vou focar mais no gastrointestinal, né, que é o mais importante. A gente começa a formá-lo nos primeiros instantes de vida extrauterina. Por exemplo, a forma como nós nascemos, né? Cirurgia cesariana ou parto normal, isso já influencia os primeiros micro-organismos que nós vamos ter contato. Então, por exemplo, quem nasce de parto cesáreo vai ter um microbioma colonizado pela pele da mãe e pela pele de quem estiver no hospital, né? Manuseando a criança. Certo. Quando é nascido por parto normal, o microbioma é formado inicialmente por bactérias da vagina, por exemplo. E aí a gente segue, por exemplo, aleitamento materno, é muitíssimo importante para a formação de um microbioma saudável. A gente sabe que crianças alimentadas com fórmula, por exemplo, têm mais risco de desenvolver obesidade, né, na vida adulta. A ingestão de medicamentos na infância também, antibióticos, isso tudo pode afetar a formação do microbioma. Aí, a partir dos 3 anos, a gente considera que uma pessoa tem um microbioma maduro, né? Mas na vida adulta, apesar de ser maduro, ele pode sofrer flutuações. Como o senhor falou, por exemplo, né? Nas viagens para a Índia, por exemplo, aquela comunidade bacteriana ela é estável, mas ela pode mudar com o tempo. E dependendo da população, isso pode mudar muito também. Certo. Tu falaste uma coisa bem interessante. Um dia desses eu conversei aqui com uma pediatra que falou da microbiota, a palavra que ela usou foi biota, da microbiota de um parto normal, que era super importante porque a criança já ganhava uma quantidade bem grande da microbiota que seria normal para o futuro. Sim. Tem muita variação de parto normal para parto cesariano quanto a essa parte? Sim, tem bastante variação, porque o microbioma ele começa a ser colonizado no momento que a pessoa nasce, né? Então, é isso. Então, são as primeiras bactérias que vão entrar ali no intestino. Então, isso vai definir, por exemplo, como o microbioma vai interagir com o sistema imune, que é muito importante também. E a partir da amamentação, a gente começa a gerar mais maturação desse microbioma. Então, por isso que se incentiva tanto o aleitamento materno, porque ele vai dar uma base forte para o microbioma nascer saudável, digamos assim. Perfeito. E
E diferentes populações ao redor do mundo têm diferentes microbiomas também. Então, para bem aí que o nosso primeiro tempo acabou, diferentes populações ao redor do mundo foi a tua última frase. Pessoal, por incrível que pareça, a conversa está tão que já terminou o primeiro tempo. A gente volta já já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa e eu não vou mais atrapalhar a professora doutora Ana Paula Chan. Ana, mês que vem eu vou defender meu memorial para titular, tá? Ai, que maravilha, parabéns! Por isso que eu estou te chamando de colega, tá? Que importante. Por isso que eu estou te chamando de Ana. Teoricamente, a gente tem o mesmo top de nível de academicismo. Não, imagina. Não, eu só sou mais velho, mas tudo bem. Eu continuo estudando todos os dias até hoje. Isso. Esse é um problema sério, a gente não para nunca mais. Às vezes eu passo 4, 5 dias fora do mundo, mudou tudo. Isso é verdade. Não Continua. Eu te interrompi, tu estava falando do microbioma. Eu estava falando das diferenças populacionais. Certo. Dos diferentes hábitos que nós temos, como isso pode influenciar na formação do nosso microbioma. A gente sabe, por exemplo, que a ingestão de medicamentos influencia muito na composição do microbioma. Quem toma antibióticos, por exemplo, o antibiótico ele não escolhe qual bactéria ele vai atingir. A gente gostaria muito que o antibiótico atingisse só as bactérias patogênicas, né? Mas quando a gente toma antibióticos, infelizmente, a gente acaba com grande parte da diversidade do nosso microbioma. Sei. E as populações que mais tomam antibióticos são as populações que vivem em ambientes mais urbanos. Então, a gente vê não só isso é interessante. não só a ingestão de medicamentos, mas a dieta das pessoas varia muito de um local para o outro, né? Então, quando a gente fala de diversidade populacional no microbioma, a gente utiliza muito a variação dos modos de subsistência ou estilo de vida mesmo. Tá. O que a pessoa tem para comer? O que a pessoa tem para comer, como ela interage com outras pessoas. Por exemplo, a gente usa muito álcool em gel aqui, né, hoje em dia. Enquanto que se a gente for, por exemplo, para uma comunidade fora da cidade, um ambiente mais rural, a gente vai ter contato com micro-organismos de forma diferente, né? Mais contato com o ambiente. A nossa alimentação, talvez, ela vai ser mais rica em fibras, que é um componente muito importante para a saúde do microbioma. E aí, população industrializada, populações urbanizadas, comem alimentos industrializados, ricos em açúcares. E isso define quais bactérias a gente está permitindo que cresçam no nosso intestino. Então, quando a gente se alimenta, por exemplo, de fibras, existem fibras que elas não são digeridas por nós, são digeridas só pelo nosso microbioma. São as fibras não digeríveis. E por isso, as bactérias do nosso intestino se alimentam dessas fibras e, em retorno para nós, elas, com esse alimento, conseguem produzir metabólitos que são saudáveis para nós. Então, por isso que
dieta, por exemplo, é um dos fatores mais importantes para a manutenção do microbioma. É super importante. E agora que vocês estão lá no DNA das bactérias, virou mega importante, né? Exatamente. Mega importante, porque, puxa vida, vocês da tua área de trabalho de pesquisa que mexem com o DNA, essa coisa, eu perguntei para um cientista aqui nesse programa, ele era espanhol, eu perguntei para ele assim, no futuro, a gente vê em ficção científica, desde a história do Hulk, o Hulk, o verde lá, Sim. Foi uma desestrutura no DNA dele. E se fala assim, no futuro eu vou resolver as doenças já consertando o DNA, certo? Aí eu perguntei para ele assim, isso é realidade ou ainda é ficção científica? Ele falou para mim assim, professor, na Europa cada país tem um super laboratório mantido pela União Europeia, tá? Em pesquisa dessa área. Sim. Eu acho que nesta geração a gente já chega nisso, porque agora a gente já está nos animais e logo nós chegamos nos humanos. Sim. Então, eu sempre falei assim, quando eu era pequeno, o pessoal da saúde brilhante eram os cirurgiões. Depois, quando eu me formei em médico, eram os super clínicos. E hoje é a turma do DNA. Né? Vocês conseguem... eu lembro a Andrea explicando aqui o coronavírus. Todo mundo entendeu por que gente adoecia e por que gente morria e por que gente não sentia nada. Sim. Tudo a ver com o DNA. Sim. Então, vocês são o top do planeta hoje. E me fala uma coisa, encontrou diferenças de humanos, índios? A tua tese urbanas e tradicionais, é que eu estou considerando índios, né? A gente considera populações indígenas também. A gente hoje está trabalhando muito se trabalha muito fora no Brasil com o microbioma na área clínica. O microbioma ele é considerado o futuro da medicina personalizada. E assim como no DNA humano, para a gente conseguir fazer algum tipo de intervenção clínica em qualquer que seja o indivíduo, a gente precisa conhecer o DNA daquele indivíduo, né? E na Amazônia não, mas no Brasil mesmo, a gente tem pouca informação do microbioma da população brasileira. Então, o nosso objetivo com a minha tese, por exemplo, foi caracterizar o microbioma da população brasileira para que a gente também tenha acesso a essas intervenções clínicas que hoje já estão muito mais difundidas fora do país. Por exemplo, hoje em dia se faz transplante de microbioma, né? Por exemplo, existem infecções recorrentes da Clostridium que são tratadas com transplante de microbioma, por exemplo. Mas a gente só pode fazer esse tipo de... Me dá uma ideia de como é que é isso. Tira o... Claro. Existem institutos que recebem doações. Então, quando a gente fala de transplante de microbioma fecal, é o mais comum. A gente fala de uma pessoa que vai doar uma porção das suas fezes. Essas fezes serão processadas no laboratório. E aí o paciente que não consegue se curar de uma infecção recorrente, porque toma diversos ciclos de antibiótico e aquilo não resolve. Se a gente colonizar aquele intestino com as bactérias benéficas, aquela infecção desaparece. E a gente pode fazer isso com cápsulas, né, isolando os micro-organismos específicos para colonizar, ou por uma infusão pelo reto mesmo, que atualmente é a mais utilizada, assim. Fantástico. Fantástico. Eu estou ficando empolgado aqui. Eu também me empolgo. Não, porque todo mundo... A gente chegou num ponto que todas as doenças têm natureza genética, tem uma razão básica. Né? Então, quando você está chegando... Vocês estão chegando, vocês da pesquisa, nesse momento de... Puxa, um transplante de biota vai mexer no DNA de alguém que era suscetível, que tomou antibiótico demais e perdeu a sua microbiota, e agora eu estou transplantando, estou colocando de novo as bactérias necessárias. Meu Deus, isso é fantástico, né? E por isso que é importante conhecer o microbioma da nossa população, né?
a gente buscou caracterizar não só populações urbanas, que são as mais estudadas no mundo inteiro. A gente sabe muito sobre a população dos Estados Unidos, da Europa, mas pouco sobre as demais populações. Então, nosso objetivo era caracterizar o microbioma de populações urbanas aqui da Amazônia e também populações tradicionais. Então, a gente fez o sequenciamento do DNA do microbioma de 3 populações indígenas e uma população urbana. O que a gente encontrou, além de muitas outras coisas, é que a diversidade do microbioma das nossas populações tradicionais está começando a se assemelhar com uma população urbana. Então, a gente está começando a perder diversidade no nosso microbioma. Assim como falam que a gente está perdendo diversidade nas florestas, nos oceanos, dentro de nós também essa diversidade está sendo perdida. Quer dizer que o nosso povo do peixe com açaí está indo para o McDonald's. Se for para comparar assim, em português comum. Né? A gente observa que tem algumas populações, mesmo em populações rurais, que estão perdendo essa diversidade, né? Que é super importante. Quanto mais diverso o microbioma, em geral, mais saudável. Mais ele consegue proporcionar para o nosso corpo em termos de metabolismo. Assim. Puxa, Ana, isso é fantástico, tá? Eu tenho estudos clínicos em algumas populações, Cotijuba, no interior de Garapé-Miri, com quilombolas no interior de Abaetetuba, em que a gente avaliou só o lado clínico. E só o lado... o nosso caboclo, ele praticamente não tem infarto. Ele tem AVC porque pressão alta é genético. Mas eles não têm infarto porque a alimentação é saudável. Né? Eu sempre falo para todo mundo que se o nosso povo comesse a salada que os europeus comem antes da refeição, nós tínhamos uma alimentação ótima, à base de peixe, até do açaí mesmo, que é muito, como dizia a minha avó, substancial. Né? E vocês, quer dizer, tu encontraste no teu estudo que a alimentação desse povo, agora estão usando termos novos, os povos originários, né? Estou aprendendo, está vendo? Os povos originários está ficando igual a turma do centro da cidade que almoça, que lancha, né? Que lancha e muita fritura e muito açúcar e muito sódio por causa dos alimentos. Isso é uma coisa que, essa chamada de atenção desses trabalhos é enorme, entende? Existem algumas coisas que mudam, mas algumas coisas que não deveriam mudar. Exatamente. Quando a gente fez as viagens para as terras indígenas, a gente fez entrevistas com as populações para entender, né, como é que está sendo a alimentação delas. E a gente observa que alimentos de fora das aldeias, por exemplo, estão entrando nas aldeias e que as populações indígenas estão, aos poucos, mudando seus estilos de vida. E isso tem reflexos no microbioma, né? Que, por sua vez, pode ter reflexos no desenvolvimento de doenças. Certo. Pergunta final, porque depois eu quero que tu dedique o programa. A gente tem mais 1 minuto e meio. Me fala uma coisa. O que é que ainda não sabemos do microbioma humano? A gente não sabe, por exemplo, a representatividade de micro-organismos que nós temos, porque temos muitas populações que ainda não foram estudadas. A gente ainda não entende tão claramente como utilizar todo o conhecimento que nós acumulamos para empregar na clínica, por exemplo. Certo. Então, a gente sabe que algumas clínicas, por exemplo, começam a pedir exames de microbioma, mas ainda falta mais representatividade populacional, mais fomento científico. Então tá. Eu vou te convidar outras vezes. Assim que você voltar lá da Alemanha, a gente conversa. Certo. Dedica o programa, que agora acabou o nosso tempo. Eu gostaria de dedicar o programa às populações indígenas e tradicionais da Amazônia e das populações amazônicas em geral, para que elas sejam mais bem representadas na ciência. Com certeza. Fantástico. Pessoal, por incrível que pareça, nosso tempo acabou mesmo. A doutora Ana Paula, professora, doutora. Professor doutor é o título de quem tem doutorado, tá, pessoal? Professora doutora Ana Paula Chan voltará, assim que ela voltar do período dela de pesquisadora na Alemanha. Obrigado, querida. Muito obrigada. Então tá. Turma, até domingo que vem, uma semana iluminada.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.